Olá, eu sou o Dr. Joaquim Ribeiro, da Clínica de Tratamento da Dor e Reabilitação Regenerativa, e gostaria de falar um pouquinho sobre a coluna vertebral. Aqui do meu lado, eu tenho uma réplica idêntica da coluna vertebral, representada por esse modelo anatômico. Agora, observem esse segmento. Isso aqui é como se eu tivesse retirado um segmento de duas vértebras da coluna vertebral, lombar, e separei aqui para vocês verem de perto. A nossa coluna, ela é assim. Esses são as vértebras, e no interior, entre uma vértebra e outra, nós temos um disco intervertebral, composto de anéis fibrocartilaginosos, e no seu interior tem um núcleo pulposo. Isso quer dizer que é uma substância gelatinosa. Esse disco intervertebral ele serve para nos dar amortecimento aos movimentos de inclinação, flexão. Notem que ao flexionar, eu afasto as facetas. E extensão. Extensão é quando eu inclino para trás, certo? Aqui nós temos representando a medula vertebral. E esses são as raízes nervosas. Daqui vão se ramificar inúmeros nervos que vão dar controle motor, ou seja, capacidade de controlar os músculos e os membros, e também vão trazer informações do corpo como a sensibilidade dolorosa, térmica, vibratória. Então, através dessa peça, nós sentimos e nós controlamos. Entretanto, condições em que esse disco fica desidratado, essa vértebra começa a se aproximar uma da outra, até que esse disco, por uma alteração na estrutura morfológica dos anéis fibrosos, ele começa a perder a capacidade de segurar o núcleo pulposo até que ele fica extruso, até que forma essa hérnia. Notem que a hérnia bate na raiz nervosa e aí o paciente relata dores como fincada, agulhada, choque, e todo o segmento que é inervado pelos nervos que se ramificaram dessa raiz nervosa sofre com dores em queimação ou em ardência. Além disso, é possível também que outras dores sejam sensibilizadas por essas razões. Esse tipo de lesão costuma cursar com inflamação e um aumento ainda maior da sensação de dor. Associado a isso, associado a essa herniação, essas bordas da vértebra começam a sofrer impactos, porque ela começa uma a se aproximar da outra, e aí cada movimento que a vértebra precisa inclinar para um lado, para o outro, ou até para frente, para trás, ela colide com a borda da outra vértebra. E em um mecanismo de defesa, osso, quando sofre impacto, calcifica, formando então osteófitos marginais, conhecidos popularmente como bicos de papagaio. Além disso, existem outras condições, inúmeras podem ser as possibilidades, mas as mais comuns são essas. Existem condições também em que essas regiões das vértebras, elas começam a entrar em atrito de um dos lados, e ele começa a iniciar um processo de desgaste articular, gerando inflamação e dor. Geralmente o tratamento ele é conservador, associado com o uso de anti-inflamatórios, e diante de uma condição de difícil resolução, ou seja, situações em que a dor não passa, é necessário que se faça a infiltração de glicocorticoides. Porém,
Essa não é a maneira como nós tratamos condições patológicas da coluna. A prioridade para condições em que a coluna está comprometida é encontrar a razão deste comprometimento. Porque não adianta de nada administrar anti-inflamatórios e glicocorticoides, que são anti-inflamatórios, são inibidores de ciclooxigenase e lipoxigenase, ou seja, da formação de prostaglandinas. E os glicocorticoides inibem fosfolipases, A2, ou seja, é uma cadeia anterior à cascata de formação do ácido araquidônico. De nada adianta proceder dessa forma se a estrutura anatômica vai continuar em disfunção e, por consequência disso, no momento em que se para a medicação, essa estrutura volta a inflamar e sentir dor. Então é necessário que, em associação aos anti-inflamatórios e analgésicos, se faça a realização de procedimentos que diminuam a compressão no disco, afastando esse disco para que ele volte novamente à sua posição original ou mais próximo disso. É necessário que se faça o realinhamento postural, porque em muitas condições o causador do problema é uma alteração postural, como escolioses ou cifoescolioses, né? Ou seja, curvaturas que não são naturais da coluna. Essas curvaturas aqui nós podemos considerá-las normais. Lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar, certo? Porém, numa vista posterior, a coluna não pode ter curvaturas. Olhando de costas, a coluna precisa ser bem retinha. A presença de curvaturas caracteriza tipos diferentes de escolioses. Então, uma alteração postural não pode ser tratada com medicamentos. Ela precisa ser tratada com muita fisioterapia, consciente de que é um processo devagar, e ser examinado a razão dessa alteração postural, que pode ser uma alteração ascendente, ou seja, nós termos esses ossos ilíacos desnivelados. No momento em que essa estrutura está desnivelada, a coluna irá compensar, causando um desvio postural. Inúmeras outras condições são possíveis também. Entretanto, precisa que seja feita uma consulta para que nós, aqui na Clínica de Tratamento da Dor, possamos medicar o paciente, tratá-lo da maneira mais conservadora possível e evitando a necessidade de intervenções cirúrgicas, fazendo com que o paciente tenha uma qualidade de vida melhorada e também não necessite realizar procedimentos que são extremamente perigosos, como é o caso das retificações de coluna, que comprometerão no futuro vértebras acima ou abaixo daquela região retificada. Fora outras condições, que nós não entraremos aqui em detalhes para não aumentar muito o tempo de vídeo. Então, normalmente o que nós fazemos aqui é a prescrição de medicamentos ortomoleculares anti-inflamatórios associados a lubrificantes articulares, porque uma vez que essas estruturas hipovascularizadas, como é o caso dos ligamentos, tendões, tecidos cartilaginosos, eles começam a entrar em processo de desgaste e constante inflamação, é difícil de fazer com que os medicamentos atinjam essa região. Contudo, lubrificantes articulares ajudam a condição, além da infiltração periarticular do ozônio, que é uma molécula altamente reativa, que no momento que é inserida no organismo, o oxigênio fica livre para nutrir a célula e uma outra molécula altamente reativa fica livre para se ligar a regiões ácidas, como é o caso da presença de prostaglandinas e íons de hidrogênio formados em processos inflamatórios. Tá certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Não esqueçam de deixar um like
e ativar os sininhos de notificação para receber informações de novos vídeos postados aqui. Obrigado.